Em nome de Jesus. Está ligado aí, meu filho? Bom dia. Bom dia. A paz. A paz. O nome da senhora? Merijane. O que aconteceu? Minha mãe tinha nascido, ela tinha um sinal entre os dois seios. E aí, quando ela me chamou, falou, olha como está isso aqui. Eu falei, misericórdia, mãe, mas Deus está no controle, vou orar, vou pedir oração ao pastor e Deus vai resolver. Aí, cada vez mais inflamando. Aí eu pedi oração ao pastor, não sei se foi na terça-feira, foi uma terça-feira. Foi numa terça, foi numa quinta, foi por aí. Foi, aí eu pedi oração ao pastor. Aí ele disse que confiasse que o sinal ia murchar. Aí eu já tinha marcado um médico na quinta-feira. Aí o sinal realmente começou a aparecer como se fosse assim, umas cabecinhas. Aí eu falei, mãe, mas creia que Deus vai resolver. E ela ainda assim meio insegura, né? Sei. Mas aí eu digo, estou confiando. Falei para a Eliane, Eliane já pediu o pastor para orar. Nem mostrei a Eliane como era que estava, para também não ficar assombrada. Uhum. E eu confiei em Deus. Eu sei que eu fui ainda no médico, mas quando chegou lá, eu só fui mesmo porque ela queria ir no médico, mas eu tinha certeza que o prover de Deus já estava resolvido com o prover de Deus. Aí quando chegou lá, o médico, ela falou, nasceu esse sinal, ele se assombrou, um sinal tá assim? Aí quando olhou, falou, não, mas não é um sinal. Foi uma bactéria, porque tem alguns sinais, tipo um cravo, que vira um cisto, um problema com a massa. Certo. Não, aí a senhora só vai tomar esse remédio e já está resolvido. Se precisar, vendo com 30 dias para poder a gente fazer uma pequena cirurgia, mas não é nada grave. Certo. Aí, pronto, fomos para casa. Quando chegou em casa, eu botei um paninho morno assim, aí ele já foi por si se desfazendo, né? Estourando. Aí quando foi sexta-feira que eu vim aqui, já estava dessa forma. Então eu creio que em nome de Jesus. Deus já curou, filho. Já curou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A senhora me mandou a foto, estava bem feio, bem inflamado foi mesmo. Eu falei, não, fique em paz. Creia, Deus vai fazer um milagre. Vai murchar. Vai murchar. Que o senhor disse, realmente. Vai sumir em nome de Jesus. Tá murchando. Em nome de Jesus. Já sumiu, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui há realmente a presença de Deus e o que o pastor ora e o determina. Deus faz para a honra e glória do Senhor. Glorifica forte, igreja, Jesus. Eu falei, vai murchar, vai sumir. E Deus operou, porque Deus está nesse lugar. Deus é na nossa vida. Deus não deixa a nossa profecia cair. Deus é Deus de milagre. Amém? Deus é Deus de maravilha. Deus é poderoso. Glória a Deus. A paz. A paz. O nome da senhora? Cota. Dona Cota, o que aconteceu, filha? O que aconteceu que recebi meu salário, fui trocar. Quando troquei, que abri a Bíblia para pegar um envelope, já estava. Não entendi. Eu peguei o meu salário, fui trocar e abri a Bíblia para pegar o envelope. Troquei e abri a Bíblia para pegar o envelope, já estava. Peraí, a senhora pegou o salário? Sim. Certo. A senhora foi dar o dízimo? Sim. E quando a senhora foi lá, abriu a Bíblia e pegou o envelope? Sim. Que não tinha dinheiro dentro, quando não, a senhora colocou? Tinha não. Não tinha? Não. Quando a senhora abriu a Bíblia para colocar o seu dízimo lá? Sim. Já tinha o seu dízimo, já estava lá? Já tinha. Já estava. Está entendendo isso aqui? Olha, no envelope não tinha nada. Ô filha, bota o envelope do dízimo dentro da minha Bíblia aí, porque... Quem anda com o envelope do dízimo? Você não anda aí, ó. Lembra que a gente passou na porta com o envelope? Nas portas? Sei. Sim, pois foi esse negócio. A senhora na passagem da porta, a senhora pegou o envelope? Sim. Já passei com o envelope na mão. Passou com o envelope na mão? Sim, do dízimo. Não tinha nada? Não tinha nada. Meu Deus do céu. Abri a página da Bíblia, a de cima, e coloquei.
E aí fui receber meu salário. Quando eu troquei e abri para pegar o envelope, o dízimo já estava. Eita Deus! Deus é maravilhoso. Olha. Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Verdade, benção. Rapaz. Glória a Deus. Obrigado, Até Jesus. eu estou impactado, igreja. É isso mesmo. Deus vai fazer coisas novas. Eu creio em milagre. Não sei se todo mundo que está aqui crê, mas eu creio no prover de Deus. Uma pessoa não vai no banco e Deus não coloca dinheiro lá na conta da pessoa. A gente não viu testemunho aqui assim? Então, será que o mesmo Deus que coloca na conta não pode colocar no envelope? Não é? Hã? No bolso, em qualquer lugar, né? Oxe, Deus é maravilhoso. Quem abençoou a senhora, filha? Quem abençoou a senhora? Foi Deus. Diga obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Igreja, glorifica mais uma vez forte, igreja. Rapaz, até dinheiro está aparecendo em Campo Formoso. Isso é só o começo. Deus é poderoso, estou falando para você. Deus é maravilhoso, é só crer. Se você crer, Deus vai lá e prover na sua vida. Deus é fiel, amém, gente? Deus é poderoso, Deus é grande. Deus provê na sua vida, amém? O segredo é só você crer. Diga glória a Deus. Aí depois de um testemunho desse, irmão, depois de um testemunho desse, vai contar o da senhora? E aí, daqui a pouco eu falo. Rapaz, estou impactado até agora. Rapaz. Eu cheguei com muita angústia. Chegou muito angustiada? Muito angustiada. Mas graças a Deus agora aliviou. Saiu tudo. Aí eu vinha naquela campanha da água e das portas, orando pelo um marido da minha neta. Certo. Era difícil ele conseguir um trabalho. E aí ele é muito tribulado também. E aí Deus preparou, que acalmou, e agora Jesus abençoou que ele está trabalhando fechado. Era difícil ele se empregar, era? Era difícil. Aí a senhora passando pela porta na vida dele. Já vinha. Esse mês tem porta aberta, tá? Fazendo esse mês tem dia 31 de... da porta. Onde ele e minha filha, aquela que ganhou a Bíblia também, já está fechada, graças a Deus. Glória. A sua filha foi a primeira vez que ela veio aqui, não foi? Foi. Foi a primeira vez que ela veio aqui? Foi. Ela ganhou a Bíblia do sorteio no Dia das Mães, não foi? Foi. Ela já tinha vindo uma vez no Dia das Mães, mas depois ela veio no Dia das Mães de novo e ganhou a Bíblia. Ela já estava vindo mais Aí ganhou a Bíblia e ganhou a benção também. Ganhou a benção. E agora está fechada. Eita Deus. Graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Igreja, glorifica forte, tá vendo, gente? Deus está nesse lugar. Glória a Deus. A paz. A paz, nome... pastor Igreja Angelita. A paz, igreja. Amém. Aê. Pastor, eu estava ouvindo o testemunho da irmã. Aconteceu comigo como? Eu não vou falar valores, mas eu tinha um valor e aí estava lá. Quando eu fui pegar para acertar o que eu tinha que acertar, agora isso aí eu vou ter que falar. Tinha 4.000 no meio a mais do valor e eu contei, recontei e eu tenho certeza que esse valor eu não tinha colocado. Meu Deus do céu. Mas quando eu, por Cristo, aí eu ouvindo ela, não é mentira não, gente, eu não vou falar o valor que tinha. Certo. E eu contei, peguei novamente e contei 4.000. Então, se fui eu que coloquei no meio, amém, Jesus, o sinal que tinha. Então, mas Deus colocou Tava lá, os 4.000. E eu contei e recontei, realmente, tinha 4.000 a mais no valor do que eu tinha separado para um compromisso. É como, igreja, se ela tivesse separado, colocado lá, deixa eu dar só um exemplo, é como se ela tivesse pegado R$200 e colocado lá para um compromisso. E quando ela foi para cumprir esse compromisso, tinha 4.200. Eu só estou dando um exemplo para tu entender o que Deus é poderoso e está fazendo nesse lugar. O que a mão de Deus está fazendo nesse lugar. Então apareceu o dinheiro também, mano. Também. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai aparecer na vida de quem crê.
Se prepare que vai aparecer também. Se prepare. Vai aparecer no berço, filho? Amém. Apareça. Você viu que ele levantou? Deus vai aparecer. Vai ter mais testemunho aí, viu? Se prepare. Diga glória a Deus. Quem é fiel dizimista da casa de Deus? Então você vai testemunhar também. Vai aparecer. Olha o que o pastor está profetizando. Vai aparecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga glória a Deus. Glorifique, glorifica forte. Glória a Deus. Amém, gente? Pode sentar no nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Deixa eu falar uma coisa para você importante. Terça-feira agora, nós vamos dar início a uma campanha abençoada que Deus colocou no meu coração, que é a terça-feira no esconderijo do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós vamos fazer essa campanha baseada no Salmo 91. Diga glória a Deus. E nas primeiras 9 terça-feira, espero eu vou ensinar você sobre o Salmo 91, as bênçãos que tem esse salmo para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e abençoar muito. Esse Salmo 91 é um salmo muito abençoado. E eu estou entregando para as pessoas esta sacola. E eu quero que você coloque aqui a causa na justiça, coloque a fotografia do familiar, coloque aqui a peça de roupa nessa sacola, enfim, coloque algo que vai abençoar o currículo do seu familiar. Diga glória a Deus. Por quê? Porque na madrugada, de segunda para terça, e também outros dias, eu vou estar orando aqui, simbolicamente, no esconderijo do Altíssimo. E eu quero que você, terça-feira, você vai passar por esse esconderijo, e Deus vai abençoar a sua vida. Não só a sua vida, mas a sua família. Porque o Salmo 91 também está escrito: nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. É uma campanha completa de portas abertas, porque diz assim: que o Senhor te guarde, dá ordem aos seus anjos, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, meu irmão, vai ser abençoado. Durante 9 terças-feiras, nós vamos estar nesta fé, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Você que não tem a sacola e vai estar na terça-feira, 7h30 da noite, se esforce para fazer essa campanha. Recebe aí essa sacola no nome do Senhor Jesus. Recebe aí essa sacola no nome de Jesus. E terça-feira, 7h30 da noite, tá? Não falta não, faz um esforço, vem para a igreja. Serão 9 terça-feira. Pastor, eu vou estar nas 9 terça-feira. Então receba a sacola. Pastor, eu não vou estar nas 9 terça-feira, não. Então deixa a sacola para outro, deixa a bênção para outro também, e assim sucessivamente. Mas se você pode estar nas 9 terça-feira, recebe aí, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida. Amém, gente? Em nome de Jesus, diga glória a Deus. E Deus vai abençoar grande e poderosamente a sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado. Diga glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção hoje nessa palavra, porque será abençoado. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 8. Atos capítulo 8, por gentileza. É a nossa base, tá? Nós vamos ler aqui, vamos sair, voltar e finalizar aqui. Atos capítulo 8. É como eu sempre digo, se você conseguir achar quando eu sair para outros livros, com facilidade, você vai, se não você anota lá em casa, ou guarda na mente, em casa você lê, mas fica aí em Atos, tá bom? Você vai entender a palavra hoje que vai te abençoar. Diga glória a Deus.
Atos dos Apóstolos, fica depois de João, em nome de Jesus. Eu queria que você atentasse muito para o que Deus vai falar hoje aqui, tá? E porque Deus hoje tem uma palavra que vai enriquecer a sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 8. Quem chegou, diga amém. Põe a mão na sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, põe a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo na tua palavra. Eu vim ouvir a tua voz. Glória a Deus. Não distraia, olhe para mim. Não se distraia agora, porque essa palavra você vai precisar dela para a sua vida. Amém? Atos capítulo 8, versículo de número 9. Atos capítulo 8, versículo 9. Diz assim a palavra, vamos ler. Ora, havia certo homem, chamado quem, gente? Contrário, Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, olha só, aderiam a ele porque haviam muito iludira com que, igreja? Olha para cá, preste atenção. O que acontece? Quando os apóstolos eles chegaram em Samaria, eles encontraram um homem chamado Simão. E esse homem, ele estava no meio do povo praticando mágica. Ou seja, você sabe que mágica são magias, bruxarias, feitiçaria. E era exatamente o que estava acontecendo. É tanto que ele do nada ele se transformava em o quê? Em um vulto. E a Bíblia diz que uma multidão aderia a ele, uma multidão acreditava. E há pessoas que diziam: esse homem é um grande homem, esse homem é o poder de quem? De Deus. Mas na verdade não era poder de Deus. Tudo aquilo era do Satanás, porque você sabe, bruxaria, feitiçaria, né? Magia, tudo aquilo era do diabo, era do Satanás. Mas as pessoas diziam que era poder de quem? De Deus. Por que Deus colocou essa palavra hoje? Porque infelizmente, por causa de dinheiro, entenda bem, por causa de fama, por causa de seguidores nas redes sociais, muitos estão trazendo mágicas para dentro da igreja. Muitos pregadores estão fazendo mágica nos púlpitos. Muitos pregadores chegam a andar de cabeça para baixo. Eu já vi pregador que traz para o altar até cobra, escorpião, para ficar fazendo malabarismo. E aí as pessoas que veem e que seguem esses pregadores dizem que é poder de quem? Poder de Deus. Outros, como você vê, sai rolando pelo chão, quebrando cadeira, quebrando banco. Não estou criticando a igreja de ninguém, eu estou pregando a palavra de quem? De Deus. Me perdoe, não estou criticando, eu estou pregando a palavra. Sai quebrando cadeira, quebrando banco, dando cabriola. E aí as pessoas dizem: olha, fulano está cheio do quê? Quem já ouviu? Fulano está cheio do poder. Está cheio do poder. E as pessoas hoje têm sido iludidas com isso, e não têm vivido
o evangelho verdadeiro. Porque a pessoa, não estou julgando, a pessoa comete um monte de erros e falha, um monte de pecado, desobedece a palavra, não agrada a quem? A Deus. Mas quando ela chega dentro da igreja, ela se comporta de uma forma que a pessoa olha e diz que ela está cheia de quê? Do poder. Então nós temos que ter cuidado, igreja. Nós temos que ter sabedoria para a gente não se enganar. Para a gente não se enganar. Veja o que diz a palavra, deixa Atos marcado. E você, vamos aqui rapidamente, se você conseguir, se não anota, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Olha o que vai dizer para você, para ninguém dizer que sou eu que estou inventando, que sou eu que estou pregando. Olha 1 João, pregando sou eu, mas inventando não. 1 João capítulo 4. Olha o que diz a palavra. Porque cada vez está cada vez pior, viu? Cada vez pior. E eu fico observando às vezes que quando vai ver os camaradas tem meio mundo de seguidor, ganhando dinheiro das plataformas, porque o povo vai lá e coloca: é o poder de Deus, esse aí é homem de Deus, homem cheio do poder. Mas eu vou falar para você não as minhas palavras, mas o que está escrito na palavra de Deus. 1 João capítulo 4. 1 João, primeira carta, tá? Não é o evangelho não, é 1 João. Quem chegou diga amém. Vou ler, versículo 1. 1 João 4, 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer o que, igreja? Tá com letra minúscula ou maiúscula aí? Minúscula. Não deis crédito a qualquer o que? Espírito. Cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Não deis ouvidos a qualquer espírito. Nem tudo, nem tudo é poder de quem? De Deus. Nem tudo. Ah, fulano anda de cabeça para baixo, fulano revela, fulano faz. Nem tudo é poder de Deus. Não dê crédito a qualquer espírito. Antes, provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por aonde? Pelo mundo afora. É eu que estou inventando isso aqui? É a palavra de quem? A palavra está dizendo: cuidado, não dá crédito a qualquer espírito. Pode voltar lá para Atos. Não dá crédito a qualquer espírito, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, dizendo ser de Deus, ser poder de Deus, e tem levado uma multidão. Para você ter ideia, não foi eu que vi não, foi alguém que me contou. Acho que foi Misael que me contou que ele viu, ele não assistiu nesse dia. Teve uma mulher que foi dar um testemunho mais ou menos assim, né? Ela foi dar um testemunho lá no Brás, e a mulher disse que na vida passada ela tinha sido o que do apóstolo? Tinha sido noiva. Rapaz, ele deve ter ficado brabo, viu? Rapaz, ele deve ter ficado brabo. Mas onde é que o povo aprende isso? Hoje. Sabe onde é? Não se escandaliza não. Nas igrejas. Se escandaliza não. Eu só estou começando a pregar só. Nas igrejas. É tanto que ele fala, né? Ele falou: o povo vai para essas igrejas e fica doido, não foi? Rapaz, eu perdi isso, rapaz. Eu queria ver. Ele deve ter ficado mansinho. Mas porque a pessoa, tudo que ela ouve, ela crê e diz que é de quem? É de Deus. Então nós temos que atentar para isso, tá? Pode voltar para Atos, quem não voltou. Tem que se atentar para isso. O povo, uma multidão, ele conseguiu, olha o que uma Bíblia diz, ele conseguiu iludir grandes e o quê? E pequeno. A multidão toda se aderia a ele. Mas entenda uma coisa, hein? Aonde chega a verdade, a mentira tem que cair por terra. Aonde chega a verdade, a mentira não
permanece, não subsiste. Atos capítulo 9, versículo 12. Agora, Atos 8, desculpa. Atos capítulo 8, aonde você estava? Isso. Atos 8, versículo 12 agora. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens, como que, igreja? Como mulheres. Filipe chega e começa a pregar o evangelho. Diga glória a Deus. O evangelho do arrependimento. Olha para cá, o evangelho não é o evangelho passar a mão na cabeça, não é o evangelho que a pessoa está em pecado e diz que a pessoa está sendo invejada, não é o evangelho que a pessoa está desobedecendo a palavra, desobedecendo a sua liderança, mas mesmo assim a pessoa está sendo abençoada. Não foi esse evangelho, não. O evangelho verdadeiro que as pessoas ouviam e se batizavam. O evangelho da salvação, o evangelho que pregado que Jesus Cristo veio ao mundo, que Jesus nasceu, veio ao mundo, que Jesus morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e vai vir buscar uma igreja que estiver firme na presença dele. Uma igreja que tiver compromisso com a palavra, uma igreja que tiver em obediência. O versículo 12 vai dizer: o próprio Simão, o mágico, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Olha para cá, calma aí, porque aqui está dizendo que até o mágico se converteu. Ainda bem que você não deu glória a Deus, porque olhe para mim, o mágico se converteu, Simão se converteu, abraçou a fé. Olhe para mim, Simão, o mágico, ele se batizou, ele andava do lado de Filipe, ele estava vendo pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônio, ele ficou extasiado, ele ficou de boca aberta. Sabe por quê? Porque ele viu que ali não era truque, ele viu que ali era o poder de Deus. Ele viu ali não é truque, aqui não tem mentira, não tem engano. Tudo que ele fazia era com engano. Mas quando ele começou a assistir Filipe, ele viu que não tinha engano. Ele viu que ali era o nome de Jesus Cristo. Só que ele se converteu, igreja, mas ele não se converteu de todo o quê? Coração. Não, pastor, não. Ele se converteu, ele viu todo mundo se batizando e ele foi lá e fez o quê? Se batizou também. Filipe batizou ele, eu também batizaria. Você vai entender lá na frente. Eu também batizaria, qualquer pastor, qualquer bispo batizaria. Às vezes, olhe para mim, não é só batizar não. Às vezes você vai encontrar pessoas até consagradas, consagrada pastor, consagrada missionária, consagrada bispo, consagrada pastora, consagrada obreiro, consagrada obreira. Olha para mim, às vezes o pastor, ele não tem muita experiência, não colocou a pessoa para ser provado, e ele acaba derramando óleo na cabeça de qualquer um. Quem está entendendo? Aí depois começa a dar problema. Passado o tempo começa a dar problema na obra. Passado o tempo, entenda, passado o tempo não quer mais obedecer, não quer mais fazer o que tem que ser feito segundo a palavra de quem? De Deus. Então é por isso que você vê muitos, às vezes, fazendo coisas que não agradam a Deus. E você diz: meu Deus, fulano foi consagrado, fulano foi batizado. Porque, entende uma coisa, é um texto conhecido nosso, você conhece. Quando o profeta Samuel vai ungir a Davi, ele vê o irmão de Davi forte, grande, faz parte do exército, que foi o profeta Samuel falou: é esse,
Deus disse o que a Samuel: eu não atento para a aparência. O homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. O homem vê por fora, o homem vê sinais, o homem vê atitudes. Não, fulano, olha lá, o fulano está cheio de Deus, olha lá, eu vou consagrar ele, eu vou colocar ele. Não, ele está preparado. Tem que orar, tem que pedir a direção de quem? Não é assim não. Tem que orar, pedir a direção de Deus. Eu sou assim, até para batizar. Quem eu já batizei até hoje tem a oportunidade de desistir na última hora. Que é isso, pastor? Eu pergunto. Eu faço a pergunta: tem alguém te obrigando? Tem alguém te forçando? É isso mesmo que você quer, seguir a Jesus até o último dia da sua vida? Por quê? Para a pessoa não descer as águas enganada. Antes de eu mergulhar a pessoa, antes de eu batizar a pessoa, eu faço esse questionamento. Por quê? Porque depois do que aconteceu eu já não tenho mais culpa. Porque tem gente que às vezes pega o outro e diz: não, rapaz, tu está desempregado, se batiza, Deus vai abrir as portas. Não, fulano, olha, teu esposo está doente, ou tua mulher está doente, tu se batiza. Caramba, a pessoa se batiza, sim, mas a pessoa não permanece na presença de quem? De Deus. E tu entende que nada pode ser o que? Forçado. Não force. Tem gente que às vezes força as pessoas a fazer, aí, não, igreja, só leia a Bíblia, ensine a palavra de quem? E deixa Deus trabalhar. Quem tem que convencer o homem não é o familiar, não é o amigo, não é o vizinho, não é o pastor. Quem tem que convencer o homem é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão presas na igreja por causa de alguém. Ela está presa, ela não se sente, tem gente que não se sente bem na igreja. Você está presa por causa de alguém te prendeu, a igreja, alguém te prendeu em determinado cargo. Conheço muitos presos por isso. Só que falta uma coisa e você vai entendendo de acordo com a palavra. Diga glória a Deus. E aí a pessoa diz assim: ah, rapaz, mas fulano, aí a pessoa amanhã ou depois sai da igreja, né? Aí diz assim: rapaz, fulano saiu da igreja, eu lutei tanto para fulano se batizar, fulano saiu. Ah, mas fulano saiu por causa do irmão não sei quem. Ah, fulano saiu por causa por causa do pastor. Não, por causa da pastora, foi por causa da missionária. Não, ele saiu porque faltou um batismo. Faltou um. São dois. O primeiro batismo é o batismo nas arrependimento, purificação. Segundo batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo enfrenta quem tiver de enfrentar. Quando eu digo enfrentar, não é brigar não. Mesmo se estiver sendo perseguido, maltratado, está ali firme, obedecendo, colocando as coisas em ordem, porque está fazendo para Deus, está servindo a Deus, não é homem. Não é homem. Que negócio de eu não gosto de fulano, eu não gosto de não sei quem, eu não gosto. Não. Você é batizado com o Espírito Santo primeiro. Você ama quem? Então pronto, pode vir quem vier. Diga glória a Deus. Você vai permanecer, vai ser fiel nos seus dias. Você que é dizimista, você que é ofertante, diga glória a Deus. Não importa, vai continuar. Ah, eu não fui com a cara desse pastor. Aí sai. Aí quando o outro voltar, aí volta de novo. Tem gente que é assim. Falta o quê? Batizou nas águas, falta Espírito Santo. Aí diz assim, ó, olha que forte. Atos, né? Vamos continuar aqui. Diz assim, ó, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais descendo para lá,
oraram para eles, para que recebessem o Espírito Santo. Aí diz assim, continuando, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, não somente haviam sido batizados em nome do Senhor, o quê? Jesus. Então preste atenção agora, porque tu vai entender isso aqui. Diga glória a Deus. O que acontece? Quando os apóstolos descobriram que Samaria tinha recebido a palavra, porque primeiro você recebe a palavra. Eu sempre digo para as pessoas: vem para a igreja, a palavra vai trabalhar no seu coração, você vai se batizar e vai entregar a sua vida para Jesus. Mas quem vai te convencer é a palavra, quem vai mudar você é a palavra. Aí eles foram, receberam a palavra, se batizaram. Diga glória a Deus. Aí, quando eles receberam a palavra, que eles se batizaram nas águas, aí chegou a notícia: Samaria recebeu a palavra e o povo está se batizando. Aí Pedro e João imediatamente, diga glória a Deus, imediatamente disseram: vamos para lá e vamos orar para que esse povo receba o Espírito Santo. Porque, pastor, eu entendo nesse texto que eles tiveram pressa de ter um povo batizado com o Espírito Santo, porque antes esse povo estava sendo o quê? Alguém falou no meio aí, enganado. Eita Deus poderoso. Eles se preocuparam, obreira, porque o povo estava sendo enganado. E quando você tem o Espírito Santo, você não se engana. Quando você tem o Espírito Santo, você sabe o que é do homem, o que é da carne, melhor me colocando, você sabe o que é de Deus e você sabe o que é do diabo. Quando você tem o Espírito Santo, você sabe, isso é o homem. Quando você tem o Espírito Santo, você chega assim e diz assim: isso aí é carne, isso aí é emoção. E quando você tem o Espírito Santo, você diz: não, isso aí está amarrado, isso aí é do diabo, está amarrado, Satanás. Você não se engana. Diga glória a Deus. Você não se engana, amém? Você não se engana, porque você tem o Espírito de Deus. Então eles foram lá imediato e eles oraram, porque aquilo que a Bíblia diz: um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Filipe chegou ali, plantou a palavra. Aí os outros vieram orar para que aquele povo fosse batizado no Espírito, o quê? No Espírito Santo. Porque assim, volta aqui um pouquinho, Atos capítulo 2, volta aí, Atos aí mesmo, Atos capítulo 2, volta aí, porque tem essa regra, diga glória a Deus. Olha só, Atos capítulo 2, volte aí. Quem já voltou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 38, Atos 2, 38. Olha o que diz aí, Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom de que, igreja? Então primeiro você crê, se batiza nas águas, seus pecados é perdoado, cancelado, diga glória a Deus. E aí a pessoa recebe o batismo como Espírito, o quê? Então é necessário, todos nós tem que ter o Espírito Santo. Aprenda isso, igreja. Ser abençoado é bom, ser curado é bom, prosperar é maravilhoso, ter uma família abençoada é poderoso, é glorioso. Mas não existe nada melhor para um crente ele ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para pregar. Eu posso até aprender a pregar, porque como eu falei, tem muitos pastores que aprenderam a pregar. Eles aprenderam a pregar, eles até te emocionam, eles até te faz chorar.
mas não muda a sua vida. Quem já ouviu falar no curso de oratória? Já ouviu falar? É curso para aprender a falar. Não estou criticando o curso. Quem quiser fazer para aprender a falar em público é bom. Mas eu estou falando que tem muitos que aprendem para emocionar as pessoas. Uma fala bonita, a fala certinha, a fala mansa, a fala que você, nossa, não, eu sou igual o apóstolo, nós grita, nós chora, nós não tá nem aí. Nós somos usados por quem? Por Deus. Esse negócio não. Esse negócio de que não tem não. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem. E aí te convence, mas não muda a sua vida, não te transforma, não te leva a uma comunhão profunda com quem? Com Deus, a obediência à palavra de Deus, a permanecer firme com compromisso com Deus. Então eu preciso do Espírito Santo para pregar, para orar por você. Eu não curo ninguém, eu não tenho poder de expulsar demônio de ninguém. Tudo isso é dom do Espírito Santo, tudo isso vem de Deus, é do Senhor Jesus. Amém, gente? Para você ser membro, não seja um membro comum não, de cadeira não. Você tem que ser um membro cheio do Espírito Santo. Você tem que ser um membro cheio do Espírito Santo. Você tem que ser um obreiro comum não. Você tem que ser um obreiro cheio do Espírito Santo, que Deus possa contar com você na obra dele, para ajudar pessoas que estão sofrendo. Diga glória a Deus. Tudo. Você quer uma oportunidade para dar uma palavra? Seja cheio do Espírito Santo, porque não é a tua palavra que vai convencer. Amém, gente? Tem muitas igrejas que tem um grupo de louvor. Eu entendo que o grupo de louvor tem que ser um grupo de louvor cheio do Espírito Santo, porque altar não é palco. Pastor, o senhor é radical. Não, eu sou Bíblia, está escrito aí. Altar não é palco. Quem quiser se apresentar, vai se apresentar lá no São João. Lá, aqui tem um lugar de festa, uma área grandona. Lá tem. Palco é lá, aqui é altar. Aqui quem brilha é quem? É José? É Rose? Quem brilha aqui é o Espírito Santo de Deus. Então tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter primeiro comunhão com quem? Deus. Tem que ser assim. Então a palavra quer um momento. Eu entendo que por exemplo, uma peça de teatro tem que ter um jejum, tem que ter uma oração, tem que ter uma comunhão com compromisso com Deus. Uma coreografia tem que ter compromisso com Deus, porque na hora que chegar na frente, que apresentar, as pessoas sejam tocadas, não pela música que está cantando, não pela roupa que está sendo vestida, não pela peça que está sendo apresentada, mas o Espírito Santo de Deus que sai da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se liberta de emoções. Se liberta de emoções. Se liberta de emoções, para você não ser mais enganado. Amanhã ou depois José vai embora, mas a palavra tem que ficar aqui no teu coração. Emoção. A pessoa que está na frente tem que ter comunhão com Deus, compromisso, tem que servir a Deus de verdade, tem que orar, jejuar. Senhor, vou levar uma palavra, vou cantar, vou apresentar, vou fazer, vou tomar o lugar do pastor. Está amarrado. Aí já tomar o lugar dos outros já não está certo. Vou orar, vou jejuar, comunhão com Deus. Tem comunhão, não está em comunhão não, então não dá certo não, porque o Espírito Santo tem que brilhar. Estou errado? Estou errado? Cuidado. Fique esperto. Aprenda com a palavra de Deus. Vamos voltar para Atos lá. Tudo tem que ter o Espírito, o quê? O Espírito Santo. Quem está entendendo até aqui? Aleluia. Aí diz assim, ó, hoje é hoje, palavra abençoada. Vamos continuar aqui a palavra de Deus. Diz assim, ó, versículo 17 agora, né? Diz assim:
Então lhe impunha as mãos e receberiam esses o que, igreja? Você vê que eles chegavam, tocavam nas pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, porque os homens eram cheios, igreja. A gente só pode dar aquilo que tem, diga glória a Deus. Eu fico feliz quando eu ouço essa palavra aqui, porque ninguém é melhor do que ninguém, eu sempre falo isso. Mas quem tem o Espírito Santo, quem tem a presença de Deus, tem, meu irmão. Quem lembra do primeiro culto que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Você lembra? Quem estava? Há uns 2 anos e meio já, né? Rapaz, não falaram para mim, mas chegou para mim. Porque essas coisas não falam para mim não, mas chega. Pessoas disseram, ainda bem que não foi a minha presença. Pessoas disseram para outro e outro e outro, e chegou em mim. Há tempo que eu não senti a presença de Deus como eu senti nesse culto de hoje. E não foi emoção, que essas pessoas estão aqui até hoje e dando testemunho, glorificando a Deus. Primeiro culto teve pessoas curadas, e eu tinha um áudio. Primeiro culto teve pessoas curadas, ficaram com vergonha de testemunhar, depois mandaram o áudio para mim. O áudio chegou em mim, assim, eu procurei ontem, não encontrei esse áudio, perdi. Aí eu tinha esse áudio. Sabe o que é isso? Você só pode dar aquilo que você tem. Pastor, isso é forte, eu não tenho medo de falar isso não. Não, você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tiver pão, você vai alimentar alguém. Sim ou não? Continuando, 18. Diz assim: vindo porém Simão, pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, e era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, porquanto conceder-me também a mim esse poder, para que aquele sobre o qual eu impus as mãos receba também o que, igreja? Espera aí. A Bíblia diz que Simão, ele estava lá no começo. A Bíblia diz que Simão, ele se batizou e ele ficou perto, sim ou não? Então, se ele ficou perto, ele foi um dos primeiros a receber a imposição de quê? E por que ele não recebeu o Espírito Santo? Está vendo que eu falei para você? Que ele tinha se batizado, mas não tinha se batizado de todo o quê? Olha a prova aí. É tanto que ele não recebe o Espírito. Ele recebeu o batismo, ele recebeu a imposição de mãos, mas não recebeu o Espírito Santo. Tem gente que vem na igreja, se batiza, ouve a mesma palavra, louva os mesmos louvores, mas não recebe o Espírito Santo. Mas não é batizada com o Espírito Santo. É tanto que ele pergunta oh meu Deus, Simão tinha se batizado, mas estava perturbado. Quanto é? Quanto quer? Quanto é? Ei, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Quanto é? Qual o valor da oferta para me ser batizado com o Espírito Santo? Eu quero sair, eu também quero sair botando a mão no povo e o povo receber o Espírito Santo. Quanto é? Isso não tem preço. Isso é só comunhão com Deus, jejum, oração, joelho no altar, a palavra, obedecer a palavra de Deus e pedir, Ele te dá o Espírito Santo. Ele percebia por quê? Porque ele via as pessoas falando em outras línguas, ele via as pessoas felizes. Diga glória a Deus. Aí ele percebeu, não, esse povo está falando em língua que eu não entendo. Esse povo está alegre. Aí ele colocou a mão na cabeça de um, ficou feliz ali, ó. O pai, ele colocou a mão na cabeça do outro, ele está falando em outra língua ali. Aí eu quero. Me vende? Não adianta. Dinheiro não compra isso. Amém? A sua oferta é útil para manter a obra de quem? Mas nunca pense que você está comprando nada de Deus.
Nunca. Você dá oferta, dizima por amor, por obediência à palavra de Deus, por fidelidade, por provar você mesmo. Quando você dá uma oferta, você está se colocando à prova que você acredita na palavra de Deus. Mas dinheiro não compra absolutamente o quê? Nada. 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 Eu não enrolo ninguém, eu não engano ninguém. É por isso que Deus abençoa tanto a igreja, porque eu não engano ninguém. Eu não gosto desse negócio de dizer ter tanto que você vai receber tanto. Não. Você crê que Deus, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida? Então, se você crê, Deus vai te dar uma vida abundante. Você vai apresentar uma oferta, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar pelo que você tem honrado. Eu sou a palavra, eu honro os que me honram. Se você honrar, Deus vai te honrar, acabou. Não precisa ficar aqui vendendo nada para você. Não, você vai comprar, ó, tá aqui, gente, ó, aqui a carta, você assinar aqui, você vai comprar o teu lugar no céu, você vai trazer, não, está repreendido em nome de Jesus. Nós não podemos mercadejar a palavra, vender a palavra de Deus. Amém, gente? Então, ele perguntou, vem cá, eu quero isso aí, eu quero esse poder também, eu quero. Quanto é? Não tem preço, é comunhão com quem? Com Deus. Pastor, quanto é essa unção aí? O senhor vem para curar a pessoa? A unção que Deus deu para o senhor para abrir porta. O senhor vai chegar um tempo que o senhor vai embora, o senhor não quer me vender essa unção? Não vende não. Vende de jeito nenhum. Diga glória a Deus. Não vende a unção, não vende. Amém? Não vende a unção. Versículo 20 diz assim a palavra de Deus. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja para contigo, para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de quem, igreja? Ele disse: teu dinheiro vai ser contigo para a perdição, para a maldição, porque tu julgou que com o teu dinheiro tu podia comprar o dom de Deus. Ninguém pode comprar a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura. Ninguém pode comprar nada. Diga glória a Deus. Não. Entenda isso. Coloca isso dentro do teu coração. Eu repito, quando você faz uma oferta, quando você faz um voto, você está colocando a prova da sua fé. Eu estou fazendo porque eu creio que Deus vai me dar, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que a palavra vai se cumprir na minha vida. Então ele foi repreendido. Olha que coisa forte. Pedro repreendeu e disse: teu dinheiro vai ser para ti com maldição, porque tu julgou. Tu achou que esse aí se comprava na esquina, no mercado, na farmácia? Pedro ficou bonzinho com ele, ó. Não. Isso vem de Deus, isso vem de comunhão. Amém? O que eu estou pregando para você está na palavra, tá? Continuando, diz assim a palavra, olha só, a palavra de Deus. Diz assim, ó. Versículo 21. Não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de quem? Mas ele se batizou? Sim ou não? Ele se batizou? Batizou. Ele andava perto ele andava do lado dos apóstolos, dos pregadores? Sim. Mas Pedro disse: o teu coração não é reto diante de quem? Por quê? Você acha que ele queria comprar para quê aquilo? Alguém falou aí. Para vender. O negócio dele era enganar os outros. Então, se ele conseguisse comprar, ele ia dizer: ó, digamos, é 100. Tá, é 100. Ele ia dizer: eu tenho isso aí. Tu me der 200, eu ponho a mão na tua cabeça e... O negócio dele era negócio, era negociar, era dinheiro. Por isso que ele se batizou, por isso que ele fez tudo. Mas aí você entende, igreja, que não adianta se batizar, não adianta sinais. Deus não vê sinais, Deus vê o coração. Não adianta atitude, não convence. Deus vê o coração, meu irmão.
Se batizar é fácil. É facinho se batizar. Ué, só vinha, o pastor vai lá e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, tá batizado, irmão. Só que Deus lá em cima sabe. Diga glória a Deus. Pegou o óleo, derramou na cabeça, ó, no meio da igreja. Igreja está aqui consagrado. Vamos consagrar Misael a anjo. Opa! Pronto. Já tem os anjos consagrados. Consagrou a anjo. Tô pregando para você aí. Não adianta derramar o óleo na cabeça. Todo mundo vai ver. Pronto, consagrou ele agora é anjo. Aí Deus está lá de cima, só se for do mal. Só... Não adianta, gente. É o coração. Coração da pessoa. Aí vamos lá para a gente encerrar, né? Aleluia. Diz assim, ó, a palavra. Olha o versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado por intento do teu quê? Coração. Pois vejo que estás em fel de amargura. E olha só, em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, olha o que ele disse, olha o que Pedro falou. Ora a Deus, viu? Para ver se Deus te perdoa. Porque o teu coração está em amargura. Sabe por que o coração dele estava em amargura? Sabe por quê? Porque ele tinha quebrado. Ele não enganava o povo, ele não enrolava o povo, não ganhava dinheiro enganando o povo, não era assim? Chegou o evangelho, chegou a verdade. Então a guia dele tinha quebrado. Aí ele ficou brabo. Rapaz, esses caras veio com essa palavra, quebrou minha guia. Os caras veio com esse negócio de impor a mão aí de graça, pronto, ninguém quer saber mais de mim. Quebrou o homem. Aí, por quê? Porque ninguém quer perder. Só que para servir a Deus, para receber o Espírito Santo, você tem que renunciar. Renunciar muita coisa que a pessoa faz que não agrada a quem, igreja? A Deus. Muitas pessoas fazem o que não agrada ao Senhor e tem que renunciar. Versículo 24, já encerro. Isso aqui é forte, ó. Respondeu, porém, Simão. E respondeu, porém, Simão e lhes disse: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que tu disseste sobrevenha a mim. Então observe que Simão, ele pediu a que Pedro e os demais apóstolos orassem por ele. Aí no 25 diz assim, ó: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias de que a igreja? Dos samaritanos. Espera aí, eles oraram por Simão? Não. Aí tem os mimizentos da igreja. Vou até descer agora. Os confusentos da igreja assim: era para ter orado. Se fosse eu, esse pastor é muito grosso, que ele não orou. Era para ter orado. Ele não pediu oração. Ele não se arrependeu. Não é sinais, é o coração. O Espírito que estava em Pedro, o Espírito Santo, testificou que aquele pedido de oração não era um arrependimento verdadeiro, era só medo. Aí ele não orou, ele pegou e foi embora. E eles foram embora, não quer? E não oraram. Porque, irmão, tem que aprender a respeitar o poder de Deus. Tem que aprender a respeitar o Espírito Santo de quem? De Deus. Tem que aprender a respeitar o Espírito Santo, tem que aprender a respeitar o agir de Deus.
E ele tinha feito uma coisa contra o Espírito Santo, que você sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem o quê? Tem perdão. Você pode pegar contra Jesus, contra Deus, tudo tem perdão. Contra o Espírito Santo já era. E ele fez isso. Por isso ele não recebeu oração. É porque sempre tem alguém que questiona, né? Quando eu falei aqui que tudo que você faz, você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito, o quê? Aí tem gente que questiona, não é bem assim não. Talvez questionou aí, não é bem desse jeito não. Não, porque a idade, não tem negócio de idade, não é negócio não. Você quer servir a quem? Você quer servir a quem? Tem que ter o selo do Espírito Santo. Isso aqui, aí eles foram embora no horário. Isso aqui é para os confusentos da igreja. Mas coloque essa palavra no seu coração, igreja. Você recebeu a palavra, você batizou, se arrependeu. Busque ser cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Amém? Pastor, eu vou me batizar. Amém. Quando terminar o culto, deixa o nome. Eu vou, tiver os nomes já comigo, eu vou, só tem umas pessoas. Se alguém me falou esses dias, mais gente a gente vai marcar e vou encher a piscina, vamos batizar aí. E a pessoa batizada vai buscar o Espírito o quê? O Espírito Santo. E Deus vai te encher hoje. Sem acepção de pessoa. O Espírito, ele é quem batiza, é Ele quem desce. Diga glória a Deus. Mas Deus colocou, sabe por que você viu aqui hoje? Deus colocou isso no meu coração. Nós vamos ceiar. Depois da Santa Ceia eu vou descer e eu vou impor a minha mão sobre a cabeça de um por um. E aqueles que Deus olhar de lá de cima e ver o teu coração, você hoje vai ser batizado com o Espírito Santo. Hoje você vai sair daqui batizado com o Espírito Santo. Tem gente que nem vinha aqui hoje, mas o Espírito Santo te acordou e disse: você vai, que hoje eu vou te encher. Tem gente que há muito tempo não sentia a presença do Espírito Santo. Mas eu vou descer, eu vou passar aí de um por um. E eu não vou fazer exceção, porque não é meu. O que eu vou dar para você não é meu. Amém? A Bíblia diz que eles impunham as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo. Eu vou tocar na alta cabeça. Você vai receber. Tem pessoas que vai receber, vai falar na língua dos anjos. Diga glória a Deus. Tem outros que vai receber, mas não vai falar, porque a língua dos anjos é um dom, mas vai receber. E talvez tenha gente que receba a imposição, mas não receba o Espírito Santo. Calma. Calma. Pastor, se eu tenho autoridade para isso, Deus me deu autoridade para isso. Nós estamos debaixo de jejum, de oração e palavra. Amém? Em nome de Jesus. E se tiver alguma coisa impedindo, vai ter que sair para o Espírito entrar. Hoje é hoje. Fica de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você quer sim ou não? Se não quiser, quando eu chegar perto de você, você pode me dizer: não, pastor, muito obrigado. Eu não tenho problema não, eu já vou para outro. Eu não vou ficar chateado com você. Chegar junto de você, ó. Você chegar junto de você, você me vê me aproximando, ó. Você pode vir assim no meu ouvido e dizer: não, pastor, muito obrigado. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não sei não, a senhora que está dizendo isso aí. Eu não sei não, a senhora que está dizendo que todo mundo quer. Eu não vou dizer isso aí. Eu não, se vir para lá. Eu vou orar por todos, amém? Feche os olhos, prepara a Santa Ceia, missionária, por gentileza. Feche os olhos, igreja. Pai querido e amado, que essa palavra hoje esteja no coração do teu povo, e que eles recebam hoje o Espírito Santo. Igreja, é necessário